Fala pessoal, Sargento Trader aqui novamente. Sejam todos bem-vindos não, a mais um vídeo do Forex Social. Forex Social. Meu espanhol não é bom, me perdoem, mas independente disso, sejam todos bem-vindos porque hoje a gente vai falar de uma coisa importante que pode facilitar a sua vida nas operações, ok? A gente vai falar um pouco sobre lei da oferta e demanda mescladas à teoria de Elliott, tá? Eu cheguei a falar um pouco sobre isso no webinar que nós fizemos, aliás, em parceria com a TIC1000, só que eu tenho ciência que nem todos vocês estavam presentes no dia, então eu vou falar pelo menos do essencial para que vocês possam estar aí aplicando na vida de vocês, independente do modus operandi de vocês, vocês vão ver que isso daqui pode ajudar e aumentar até o retorno em termos de taxa de acerto e redução de prejuízo nas operações de vocês, ok? Então vamos lá. Um trader ou uma trader profissional, né, ele precisa ou ela precisa se atentar ao melhor preço de uma tendência para aproveitar o movimento. Isso eu acho que você está me assistindo agora já sabe disso. A gente não está preocupado muito com fundamentos e essas coisas todas. Depende do tipo de operação que você vai fazer. Se você vai fazer uma operação de day trade, é importante que você saiba, pelo menos, se você quiser olhar a análise fundamentalista, fazer uma análise fundamentalista, as notícias que vão sair no dia, porque você vai usar as notícias que vão sair dentro das expectativas que os economistas e o mercado espera para você filtrar suas decisões de compra ou venda, né? E caso você queira fazer uma operação mais longa, né, de swing trade ou até position, né, você tem que ficar olhando notícias, por exemplo, de política monetária, né, porque ou atas do Banco Central. As que eu priorizo para fazer operações mais longas são política monetária e atas do Banco Central, porque elas já me dão um resumão do que está acontecendo na economia e como que ela pode se desenvolver conforme o tempo, principalmente quando o assunto é política monetária, né, porque é ali que o Banco Central fala o que ele achou da economia até aqui e o que ele espera da economia daquele ponto adiante, né? Então, esses são os tipos de análise fundamentalista que a gente faz, né? Essas são as duas visões para as duas modalidades de operação, mas a gente sabe que a maioria das pessoas operam day trade, né, no mercado, independente seja Forex ou até mesmo mercado brasileiro, BMF ou mercado à vista. Mas como o assunto aqui é Forex, ainda assim muitas pessoas operam day trade. Então a maioria das pessoas elas se atentam ao melhor preço para tentar seguir uma tendência. Você nunca deve operar contra a tendência, porque isso significa só perda de capital, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, porque você vai tentar fazer operações contra a tendência, só que aí o que acontece é que você acaba tomando muita violinada ou stop gratuito, porque você está vendo nitidamente que o mercado está numa tendência de alta ou de baixa, então você inventa de ficar caçando o fundo topo. Isso é uma coisa bem chata, mas é uma coisa que muitas pessoas continuam fazendo, né? Então, basicamente, a gente sabe que a gente sempre tem que buscar o melhor preço para aproveitar a tendência vigente no momento, certo? E melhor preço significa maior fluxo de compradores ou vendedores e região de alta probabilidade do mercado retomar a tendência, porque o mercado ele não é íngreme, ele não vai subir ou cair de uma vez. Quer dizer, nem dependendo se for um flash crash, né? Que às vezes ele em um dia só ele cai só ou sobe, quer dizer, flash crash na verdade é cair, né? Ele cai de uma vez só e às vezes ele fica lá o dia inteiro e para voltar é só nos dias seguintes, né? Mesmo assim, isso não é uma coisa que vai acontecer sempre. O mercado ele vai subir, dar uma respirada, depois ele vai subir de novo, dar uma respirada, depois subir mais uma vez, ou no caso contrário, cair, dar uma retraída, cair de novo, retrair, depois cair de novo. Então, o que a gente tem que aproveitar não é necessariamente, olha, não é nem essa palavra que eu queria usar. O que a gente tem que aproveitar são esses momentos de retração, né? Porque quando a gente identifica uma tendência, quando a gente identifica que o mercado está fazendo uma pausa, é nessa pausa que a gente tem que buscar o melhor preço, acreditando que o mercado vai retomar o movimento. Tá? E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai falar como que a gente pode identificar regiões que existe uma forte probabilidade do mercado continuar o movimento por conta do fluxo de compradores ou vendedores presentes ali naquele ponto. E são coisas bem básicas que você não vai ter muita dificuldade de entender, ok? E aí a gente entra para falar um pouco de lei da oferta, né? Porque é o seguinte, a lei da oferta, eu peguei esse gráfico aqui,
A lei da oferta, ela diz o seguinte: quanto maior é o preço, maior é a oferta. E por que quanto maior é o preço, maior é a oferta? Vamos supor que você é empresário ou empresária e você está comercializando um produto, né? E esse produto, ele acabou que ganhando o mercado de uma forma muito rápida. As pessoas gostaram, acharam que o produto está facilitando a vida delas de alguma forma. E aí uma pessoa comprou, falou das qualidades, falou das vantagens e desvantagens, né? Tendo mais vantagens do que desvantagens, ela falou isso para uma outra pessoa e aí essa pessoa que escutou isso vai lá e compra o seu produto também. E aí, essa mesma pessoa que comprou, ela vai compartilhando com outras pessoas às vezes, a experiência que ela teve com o seu produto. E aí, em curto ou médio período de tempo, o seu produto ele fica bem conhecido no mercado por conta da utilidade que ele tem e valor que ele está trazendo para o seu consumidor, né? E aí o que acontece? A gente passa por um fenômeno de demanda ou oferta agregada, para quem preferir chamar. Tem gente que chama de oferta agregada, tem gente que chama de demanda agregada. Aqui dá quase a mesma coisa, que é o quê? É o maior fluxo de pessoas procurando aquele seu produto por conta da importância que ele tem. E aí a gente entra na lei da oferta, porque quando você tem uma quantidade de demanda superior a que você pode arcar, algumas empresas elas fazem o seguinte, elas aumentam o preço para que elas possam produzir mais do que ela já tem, né, para atender a maior demanda que está chegando até elas e com isso aumentar a lucratividade. Então eu peguei um exemplo aqui de que o seu produto inicialmente, a oferta inicial era de R$ 5, só que aí teve esse fenômeno de aumento de demanda mais do que você estava esperando, e aí você faz o quê? Bom, se as pessoas estão comprando mais, eu vou aumentar o valor para atender a mais demanda que venha a chegar. E aí de R$ 5 você passa a ofertar o seu produto a R$ 10. E aí mesmo assim continua aquele fluxo de demanda pelo seu produto. Aí de R$ 10 você aumenta para R$ 15, pensando em produzir mais para atender mais demanda e com isso aumentar a sua lucratividade. E aí mesmo assim, a demanda continua alta e você resolve aumentar de R$ 15 para R$ 20 para fazer a mesma coisa, aumentar a sua cadeia produtiva e comercialização e lucratividade, né? Então, isso tudo, e aqui embaixo a gente tem a parte de quantidade, que é pensando justamente nisso. Você vai aumentando a sua oferta para aumentar a quantidade de vendas, né? É um exemplo que eu estou trazendo aqui, um exemplo de microeconomia, mas que se aplica no Forex também. Porque no Forex a gente negocia pares de moeda, né? Você compra uma moeda simultaneamente vendendo outra ou vice-versa. E para você comprar alguma coisa, você precisa ter motivos, né? Então você vai procurar esses motivos aonde? Geralmente olhando dados econômicos. Você vai olhar indicadores de emprego, você vai olhar índice de inflação, você vai ver se o governo tá, se o Banco Central está conseguindo bater as metas de inflação, se o Banco Central está conseguindo bater as metas, se as metas que o Banco Central estipula sobre, por exemplo, o emprego estão sendo alcançadas, principalmente quando ele altera a política monetária. E aí você precisa de motivos, você precisa de fundamentos, de valor para você comprar alguma coisa, né? Então, quando você vai para o mercado financeiro, principalmente negociações, você tem que pensar uma moeda como se fosse um produto. Você tem que sabe, comprar esperando que vá valorizar por conta de razões bem fundamentadas e não comprar por comprar, né? Então, a lei da oferta, ela basicamente ela nos diz isso, né, que quanto maior é o preço, maior a oferta, dependendo do valor daquilo que está sendo oferecido, ok? E aqui a gente já vê a nossa teoria de Elliott, né? Porque você sabe que o mercado ele se movimenta em ondas. Você basicamente deve saber disso. A maioria das pessoas que chegam no mercado, independente do grau de conhecimento, sabem disso. Então, aqui a gente tem uma situação onde a teoria de Elliott pode ser aplicada na lei da oferta, né? Então, vamos supor que aqui, ó, esses R$ 5 era o nível de resistência. Foi rompido e aqui o mercado ele renovou a máxima, depois ele fez o pullback aqui nos R$ 5, na oferta inicial de R$ 5, tocou nessa LTA, depois ele subiu de novo, né? Rompeu aqui a resistência dos R$ 10, né? Ou seja, o produto ou o ativo ele está ganhando valor e por isso que ele está rompendo resistências e renovando máximas. Aí ele acaba rompendo a faixa de R$ 10, chega na zona de 15, faz um pullback nos R$ 10 que ele acabou de romper. Depois ele rompe os R$ 15, né? Ou seja, o mercado continua ganhando valor e chamando a atenção de investidores, por isso que o preço está subindo. E aí
Novamente a gente vê o preço rompendo os R$ 15, chegando ao 20, fazendo pullback no 15 e continuando subindo. Então, quanto maior é o preço, maior é a oferta. Então você tem que aproveitar, você tem que montar as suas posições pensando nessa forma, pensando na teoria de Elliott, né? E na lei da oferta e sempre buscando as suas compras em momentos de retração, não já quando o mercado já está no meio do caminho, porque isso aí pode ser um pouco prejudicial para suas operações. Mas, trazendo para o mercado e para uma operação que eu tinha feito durante a semana, a gente vê aqui a lei da oferta e as ondas Elliott se aplicando. Né? A gente vê aqui o preço ele estava consolidado aqui, ou seja, o mercado achava que um preço justo, os valores, aliás, os preços justos para serem negociados do ativo era aqui. Né? Então ele ficou oscilando entre esse nível de suporte e esse nível de resistência. Só que chega um momento que por algum motivo esse ativo ganha algum valor. Se você não sabe o que isso significa, é basicamente o mercado divulgar dados econômicos sobre determinada economia, os investidores gostarem disso e eles acabarem colocando ou investindo naquela moeda. Né? Então, a gente vê aqui uma situação que o mercado rompe uma resistência com força, depois ele faz o pullback, né? Nessa região que ele acabou de romper, e é aqui que está o nosso ponto de compra. Né? Ele vai ser basicamente após o rompimento da resistência. Então, é basicamente você comprar no suporte que agora é o suporte, né? Porque antigamente ele era uma resistência, mas ao mesmo tempo você vai estar seguindo uh, um conceito de economia básica e teoria Elliott, né? Então, a sua compra é aqui e o seu alvo é aonde? O seu alvo é aqui, né? Porque você vai esperar que o mercado valorize novamente e que ele consiga romper essa resistência. Você talvez não saiba para onde vá o preço quando ele rompe uma resistência, né? Tanto que a maioria das pessoas, quando o mercado está chegando muito próximo à resistência ou quando ele rompe uma resistência, muitas pessoas acabam, principalmente quem começa, quem está iniciando, ou até mesmo alguns grandes players, eles encerram as operações deles. Né? Quando o mercado renova a máxima, quando ele bate recorde, quando ele rompe resistência, porque o nível de referência deles, de que o mercado poderia retrair, era a resistência. Quando ela é rompida, eles não sabem para onde o mercado vai. Então, o que acontece? Os players acabam encerrando as ordens deles e, com isso, esse movimento de alta que rompeu essa resistência, ele vai perdendo força. E aí é o que a gente conhece, o que acontece depois é o que a gente conhece como pullback, ou seja, uma consequência desse enfraquecimento de força compradora após o rompimento da resistência, porque as pessoas vão se desfazendo das ordens e com isso o mercado ele volta para fazer o pullback e aí a gente pode considerar, como um colega meu fala, a gente pode considerar esse pullback como um desconto no preço para que a gente possa comprar mais. E esse comprar mais significa o teste de rompimento da resistência. Né? E aqui a gente vê o primeiro movimento de alta, o segundo movimento de alta e aí o terceiro movimento de alta que eu aproveitei, deu tempo de eu chegar na hora e aproveitar e meu stop ele já estava aqui garantindo o meu lucro nessa operação. Basicamente usando um conceito de economia básica e teoria Elliott, não tem segredo, é rompimento, pullback, compra, rompimento, pullback, compra. Só isso, porque se é economia e se é teoria porque se eu consigo casar a economia básica com a análise técnica clássica, eu vou fazer da melhor forma possível o uso disso para fazer minhas operações e é o que eu faço há 4 anos, tá? Então, aqui a gente está trazendo aqui um exemplo, né? Eu coloquei um exemplo aqui de que o mercado fez uma oferta inicial aqui, né? Depois ele rompeu a resistência, perdeu aqui a, a força compradora, o mercado fez o pullback, né? Ou para quem preferir chamar realização de lucro, fez o pullback aqui na resistência, tocou agora no suporte, né? Porque resistência rompida se torna suporte. Você percebe até aqui, ó, nesses dois candles, que o mercado quando ele chega nessa região de resistência rompida, ele já vai mostrando sinais de fraqueza. Ou seja, até aqui a gente via que existia força vendedora nesses dois candles, mas aí quando ele vai chegando próximo dessa região, a gente já vê o primeiro candle com uma rejeição fortíssima e o segundo candle já totalmente indeciso, ou seja, o mercado está dando sinais de fraqueza de movimento. E aí logo em seguida a gente vê um candle dos compradores fazendo um movimento, mostrando força aí nessa região. Ou seja, o mercado está nos simbolizando que aqui existe uma nova oferta agregada, ou seja, uma nova opção de compra para os compradores, né, para os touros. E aí a gente vê logo em seguida o mercado fazendo de novo um movimento de alta e
rompendo a resistência e renovando o máximo. Ele dá uma consolidada, acaba subindo mais um pouquinho, só que depois ele só realmente nos apresenta uma força interessante aqui, né, nesse ponto, simbolizando que o mercado está fazendo novamente mais uma oferta. E por que que aqui é mais um ponto, né? Porque aqui o mercado ele rompeu a resistência, a gente vê que os vendedores tentaram voltar para essa resistência aqui, porém eles não conseguiram segurar os compradores aqui, né? Porque o certo seria os vendedores fecharem aqui, como eles fizeram, e logo em seguida, na tentativa dos compradores de tentar voltar para cima, eles teriam que ser barrados e teria que fechar novamente aqui embaixo. Só que não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que os compradores, quando eles tentaram retomar o movimento de alta, eles conseguiram, tanto que esse candle fechou aqui dentro, né? E aí, ele não só fechou aqui dentro, como ele acabou rompendo essa resistência aqui e fazendo um pullback aqui nessa região, né, que agora é um suporte porque no passado era resistência. E aqui a gente então identifica uma nova oferta agregada, ou seja, uma nova opção de compra para os touros. Então aqui a gente tem que fazer muito uso de price action, também tem que fazer o uso de conceitos básicos de suporte e resistência para que a gente possa unir economia básica com teoria de Elliott, ok? E na lei da demanda não é muito complicado de entender porque é a ordem inversa. Porque na lei da oferta a gente sabe que quanto maior o preço, maior é a oferta. Só que no caso da lei da demanda, quanto maior é o preço, menor é a demanda, né? Porque chega um momento que o preço do ativo que você está negociando ele vai ficando muito caro, né? E aí as pessoas acabam não comprando mais e por isso a gente não vê mais a presença de força compradora. E o que a gente vê é a presença de força vendedora, porque afinal de contas aquele ativo precisa ser negociado, se não for por compradores, por vendedores, né? Então, se ele está muito caro, os vendedores eles vão abaixar o preço até que a demanda seja expressiva de novo, né? E a gente vê aqui nesse gráfico um exemplo disso, né? Porque a gente vê aqui no primeiro preço, a quantidade não foi tão expressiva, então isso significa que as pessoas não acharam que o preço daquele ativo ainda está legal para o bolso delas. Mas no segundo preço a gente já vê que a quantidade aumenta. Então, quanto menor o preço, maior é a demanda. Claro que dependendo, no caso da lei da demanda, o preço, a quantidade ela só vai aumentando na medida que o preço ele vai ficando mais barato, tá? Na medida que o preço vai ficando mais barato. Então, o que a gente vai ver em seguida, quando acabar esse movimento de queda, é basicamente a lei da oferta, né? Então, quando acaba a lei da demanda, vem a lei da oferta. Porque à medida que o preço vai caindo, a demanda ela vai se agregando. E aí, quando chega um determinado ponto, o mercado ele acaba consolidando, né? E logo em seguida a gente pode ver uma reversão de tendência, ou seja, a lei da oferta. Os compradores fazendo novas ofertas, buscando novos compradores no mercado, né? Com aquele preço ali que o mercado já achou que pode ser justo para ser negociado, ok? Mas basicamente a lei da demanda é o inverso da lei da oferta, né? Quanto maior o preço, menor é a demanda, ok? E aqui a gente vê a teoria de Elliott de novo. A gente vê o mercado caindo aqui, né? Vamos supor que o preço são os níveis de suporte, né? Então aqui a gente já tem o mercado rompendo o primeiro suporte no preço 1, fazendo pullback na LTB, depois rompendo de novo o novo suporte, né? Depois fazendo pullback aonde? Na LTB, depois rompendo mais um suporte, que é o preço 3, e fazendo pullback aonde? Na LTB, e logo em seguida fazendo um movimento aí de queda de novo para tentar romper esse preço 4 que eu não coloquei aqui, porque é só um exemplo para você entender como funciona, tá? Mas aqui a gente vê que as duas teorias se casam, né? Tanto a de Elliott, da análise clássica, como também da economia básica. Então você vê como que as coisas conversam e como que o mercado é, afinal de contas. O mercado é só isso. Não tem por que você ficar batendo cabeça buscando coisas mais complexas do que isso, porque não tem necessidade, né? E aí a gente vê aqui no exemplo do gráfico que o que você acabou de ver está sendo replicado aqui. É claro que no mercado não vai ser tão bonitinho, você vai ver ruídos de preço, você vai ver interferências, coisas que vão interferir no preço, na oscilação do preço, mas você sabe que no final de tudo o que vai acontecer é a lei da oferta, a lei da demanda e a teoria de Elliott sendo aplicada. Então aqui a gente tem um movimento de queda, lá, rompeu o suporte, fez o pullback, segurou ali, depois ele rompeu esse novo suporte, depois fez um pullbackzinho aqui, rompeu o novo suporte,
forte, depois fez um pullback ali e rompeu mais um suporte. Então aqui a gente está vendo a lei da demanda, né? Por quê? Porque quanto maior o preço, aqui em cima o mercado já tinha subido muito aos olhos dos investidores, né? Aos olhos do mercado, né? E aí logo em seguida a gente vê que por ele ter ficado muito caro, né? O mercado, e por alguns motivos internos da determinada economia que está negociando, talvez um dado econômico que não agradou muito, uma variação, um PIB negativo, uma balança comercial negativa, uh, uma variação de emprego negativa, talvez esses sejam os indicadores que não tenham chamado a atenção dos investidores nessa hora, e aí a gente vê o mercado mudando a tendência, porque se você vê indicadores econômicos ruins, não tem motivo para você ficar investindo naquela economia, né? Eu sei que existe uma teoria do mercado de que quando está tudo ruim você tem que comprar, só que o mercado ele é quase movido à emoção, as pessoas não pensam dessa forma tão bonitinha, então a manada acaba sendo mais forte nessas horas, né? Então a gente sabe que reversões de tendência vão acontecer o tempo todo, como está mostrando aqui esse exemplo. O mercado estava em alta aqui, só que de repente a gente vê a força aqui dos vendedores e a lei da demanda e teoria de Elliott se aplicando aí, ok? Essa é a forma mais simples de negociar no mercado, né? Com economia básica e teoria de Elliott, ok? E isso é tudo. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pode estar falando comigo, né? Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, Sargento Trader, caso você queira esclarecer alguma dúvida sobre o tema de hoje. E também eu vou deixar as nossas demais redes sociais aqui, Facebook, Instagram, para você acompanhar o nosso trabalho diariamente, né? Onde a gente compartilha, inclusive, notícias importantes no mercado para que você possa tomar suas decisões. E se você for muito novo ou novata no mercado, a gente vai deixar aqui o link do nosso site também, para que você possa ver os artigos que a gente tem no nosso site, que podem ser de grande valia para você, e também tem o nosso curso, que é para quem está iniciando no mercado, para quem não entende nada, nada, nada de mercado, ok? Então, forte abraço, espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Se agregou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e compartilhe com quem você achar que pode se interessar por esse conteúdo, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.